Videoaula Enfeite Natalino, parte 2. Encerrei aqui uma sequência de 2 carreiras com aumento, portanto, essa peça está agora com 16 pontos a mais. Num total de 72 pontos. Então, nessa hora é bom contar, conferir se tem exatamente 72 pontos aqui, para ter certeza de que os aumentos estão sendo feitos da maneira correta. Eu já contei, na minha peça tem exatamente 72 pontos, 36 em cada lado. Para chegar a 80, estão faltando 4 aumentos, que serão feitos agora nas próximas 2 carreiras. 2 aumentos numa carreira, 2 aumentos na outra. É exatamente da mesma forma que foi feita aqui. As reduções foram feitas assim, inicialmente reduzindo 4, depois reduzindo 2. Aqui ele só inverte, e a gente pode fazer assim, ó. Colocar a peça aqui e verificar se ela está evoluindo a inclinação igual, ó. E está, tá vendo? Eu vou virar aqui, ó, a inclinação está acompanhando, ela está compatível. Então, vamos para a próxima carreira, aumentando, portanto, agora apenas 4 pontos. Como que vai funcionar? Um aumento de cada lado do marcador. Então, na próxima carreira aqui, eu vou fazer um ponto em relevo, subir. Porém, também vou fazer um ponto sem relevo aqui na sequência. E assim eu já fiz o primeiro aumento. Onde tinha um ponto, agora tem 2. O próximo ponto aqui é sem relevo. Então, em cima dele é ponto com relevo. A carreira agora vai ser feita da maneira como cada ponto se apresenta, até chegar no próximo marcador. E chegando no próximo marcador, faço aqui um ponto comum, ponto alto comum, e no último ponto tem aumento. Então, aqui eu faço um ponto com relevo e no mesmo espaço um ponto sem relevo. Tiro o marcador. Já posso fazer o próximo ponto com aumento também. Então, fazendo o ponto em relevo e em seguida o ponto sem relevo no mesmo espaço. Portanto, já fiz outro aumento, volto o marcador e continuo a carreira com os pontos conforme eles se apresentam até encostar no marcador final da carreira. Só falta um ponto para terminar a carreira. Justamente esse ponto, então, agora eu faço o aumento. Então, aqui tem um ponto alto comum, sem relevo. Então, no próximo ponto eu faço um com relevo e em seguida um ponto sem relevo. Finalizei a carreira, posso fechar com um ponto baixíssimo, colocar novamente o marcador aqui. Essa carreira agora tem 76 pontos. Só falta agora 4 pontos de aumento para chegar nos 80. E é justamente isso que eu vou fazer agora. Os últimos aumentos. Um aumento antes do marcador, um aumento depois. Como aqui é início de carreira, só faz o aumento depois, né, do marcador. O aumento que vem antes será feito quando terminar a carreira. Então, vou fazer aqui, ó, um ponto com relevo. Um pontinho sem relevo e pronto, já fiz o aumento necessário. O próximo ponto aqui, ó, ele tá feito assim, ó, sem relevo, em cima dele é um ponto com relevo. Essa é a sequência, não é? Então, agora é só seguir ponto por ponto conforme eles se apresentam até o próximo marcador. E aqui faltando somente um ponto para terminar, para chegar no marcador, é o ponto em relevo, porque essa é a sequência da carreira, não é? No mesmo espaço, um ponto sem relevo. Tiro o marcador, por enquanto, né? Agora, do outro lado do marcador também tem aumento, não é? Então, faço um ponto em relevo e no mesmo espaço, um ponto sem relevo. E coloco o marcadorzinho aqui no lugar dele. E a partir de aí, os pontos vão sendo feitos na sua sequência lógica.
E aqui chegou o último ponto da carreira, o último aumento também. Então, ele é um ponto em relevo, só que em seguida faz também um ponto sem ser em relevo, e aí já fecha com um ponto baixíssimo aqui, ó. Finalizei a carreira, e aqui tem 80 pontos. Essa carreira agora atingiu o máximo aqui dos aumentos, 80 pontos. Vou subir duas correntinhas para ser o primeiro ponto da próxima carreira, que é o ponto sem relevo. O ponto seguinte aqui é ponto com relevo. Vou fazer esses 80 pontos aqui sem aumento, apenas seguindo a carreira. Fiz uma carreira com os 80 pontos, essa não teve aumento. Faço mais duas carreiras. Só subir aqui e manter a sequência natural dos pontos. Então, o primeiro é um ponto em relevo, o segundo é um ponto sem relevo, e assim eu vou fazer, mantendo a lógica e a sequência dos 80 pontos. É só repetir essa carreira duas vezes. Fiz 3 carreiras seguidas com 80 pontos. Volto o marcador aqui, ó. Aqui é o finalzinho da carreira, volto o marcador ali. Já marquei 40 pontos de um lado, 40 pontos do outro, já coloquei outro marcador, porque agora que eu tenho que fazer a redução. E aí eu dou uma conferida, a gente dobra e confere pra ver se a curva aqui, ó, tá igual, ó. Confere se elas ficaram iguais. Então, agora é hora de fazer a redução. Tem que começar a reduzir aqui, ó. Fazer uma curva redutiva. Vou começar fazendo a redução de 2 pontos de cada lado. 2 pontos antes e 2 pontos depois do marcador. Aqui, pela sequência lógica da carreira, o primeiro ponto é um ponto sem relevo, já que aqui tem um relevo, ó. Então, eu vou fazer esse ponto, que é um ponto alto simples, sem relevo, mas eu vou fazer pegando como base ele e o ponto seguinte. Então, eu já venho aqui, ó, no ponto seguinte, aqui ele já está, né? Eu venho no ponto seguinte, laço, ponto. Eu estou com a minha base aqui, ó, o ponto tá dividido entre duas bases. Eu laço o fio e puxo, fechando, subo mais uma correntinha que é para dar altura do ponto alto. Esses 2 pontos agora se tornaram só um. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou pegar 2 pontos seguidos, abraçá-los aqui para fazer o relevo, fazendo com que esses 2 pontos aqui de baixo se tornem apenas um. Então, aqui, ó, já tá feita a primeira redução, tá? Já reduzi 2 pontos. Eram 4, ficaram só 2, são, portanto, uma redução de 2 pontos. Continuo a carreira fazendo os pontos na sequência que eles devem ser feitos. Olha, faltam 4 pontos para chegar no marcador, não é? Para eu fazer uma redução de 2 pontos, eu preciso ter 4 aqui. Então, esse ponto foi feito sem relevo, o próximo é com relevo. Vou pegar 2 juntos, abraçá-los e fazer o ponto alto com relevo. E o próximo ponto, como é um ponto sem relevo, eu pego uma alcinha de um, pego uma alcinha do outro, laço o fio, trago para frente e fecho. Os 4 pontos aqui de baixo, ó, 1, 2, 3, 4, se tornaram apenas 2. Vou tirar o marcador e vou fazer novamente a redução. Bom, aqui eu fiz o ponto sem relevo, pegando esses 2, o próximo eu vou pegar esses 2 aqui, abraçá-los e fazer um ponto com relevo. E deixa bem ajustadinho aqui na agulha, tá, laçada? E volto o marcador. Falta ainda uma redução, então eu vou laçar o fio e pegar uma laçadinha de um ponto, uma laçadinha de outro e fazer o ponto alto sem relevo, tá? Então, esses 4 pontos, olha, 1, 2, 3, 4 se tornaram 2. A partir do 5º ponto em diante, eu trabalho repetindo o ponto fantasia conforme a sequência que ele se apresenta. E aí, faltando 4 pontos para chegar no marcador, eu já começo a fazer a nova redução. Aqui foi feito um ponto com relevo, então eu vou fazer o ponto sem relevo pegando em 2 bases.
E agora um ponto em relevo também pegando em duas bases. Tiro o marcador. E aqui, ó, já está o primeiro ponto da carreira, porque esse marcador é o marcador que finaliza o início e o fim da carreira, né? Então, terminei, vou fechar com um ponto baixíssimo. Volto o marcador no lugar. E aqui, essa carreira agora, ela fez uma redução de 8 pontos, ficam então 72 pontos. Eram 80, agora só tem 72 na carreira. Vou novamente reduzir 8 pontos. 2 antes e 2 depois de cada marcador. Porque antes de determinar se aqui vai ser com relevo ou sem relevo, como eu vou fechar esses 4 pontos, ó, eles vão virar 2, então eu pego 2 pontos e mais 2 e vou olhar o quinto ponto aqui, ó. O ponto número 5, ele precisa ser feito em relevo. Se ele precisa ser em relevo, então esses 2 pontos aqui, eles vão ser um ponto sem relevo e o primeiro é com relevo. É só dar uma olhadinha, porque o importante é não perder a sequência da peça. Vou laçar aqui, ó, os dois aqui, abraçar os 2 pontos dessa forma, subir, fazer mais uma correntinha aqui, que é para dar a altura, né, do ponto alto. E no próximo eu vou pegar 2 bases, fazer um ponto sem relevo. E aí aqui, ó, ele já é um ponto com relevo, então agora é só seguir a sequência dos pontos. O próximo marcador tá aqui, aqui tem 1, 2, 3, 4 pontos. Esse aqui foi feito com relevo, então eu faço um ponto sem relevo pegando em 2 bases. E um ponto com relevo pegando em 2 bases. Tiro o marcador. Se esse último ponto aqui foi com relevo, o próximo é sem. Então, faço um ponto sem relevo, pegando em 2 bases e já volto o marcador. E agora, um ponto com relevo, pegando em 2 bases. E continuo trabalhando os próximos pontos da forma como eles se apresentam. E aqui estão os últimos 4 pontos da carreira, que a gente vai transformar em 2. Então, como aqui foi um ponto com relevo, o próximo agora, um ponto sem relevo pegando em 2 bases, e um ponto com relevo também pegando em 2 bases. Encerro a carreira com um ponto baixíssimo. Vou levar o marcador para a carreira de cima. Agora, tem 64 pontos nessa carreira. Eu dou uma conferida com a outra parte aqui, para ver se a curva tá ficando parecida, se ela está igual, ó. Ela está. As curvas estão com o mesmo tamanho, com a mesma largura, a mesma altura, elas estão ficando bem parecidinhas. Agora eu vou fazer uma carreira com apenas 4 reduções. Ou seja, uma antes e uma depois do marcador. E além dessa redução, nessa carreira, nós vamos fazer também uma modificação aqui no centro. Então, presta atenção que eu já vou te explicar tudo, olha. Vou fazer a primeira redução, aqui é um ponto sem relevo, então eu já estou com um ponto em uma base, eu vou inserir a agulha em outra base, laçar e puxar, subir um pontinho baixo e subir mais um pouco aqui para dar a altura de um ponto alto. Dei a altura de um ponto alto, então o que eram 2 pontos agora virou um só. O próximo aqui é um ponto em relevo. Pronto, trabalhei o segundo ponto. O próximo é um ponto sem relevo, já trabalhei 3, vou trabalhar mais 5. Vão ficar 8, ó, 4, 5, 6, 7, 8. Trabalhei 8 pontos. Vou trabalhar 14 pontos agora na sequência, pontos baixos. Não vou fazer pontos altos aqui nesse meio, serão pontos baixos. E pontos baixos pegando da mesma forma que eu estou pegando aqui, relevo e não relevo. Então, ó, esse ponto foi com relevo, o próximo é um ponto sem relevo. Eu vou inserir aqui a agulha e fazer um ponto baixo.
O próximo tem que ser com ponto com relevo. Então, eu vou laçar o fio assim, ó, abraçando ele por trás e fazer um ponto baixo com relevo. Então, já foram 2. O próximo é sem relevo, terceiro ponto. O próximo com relevo, ponto número 4. E ainda faltam 10 pontos baixos sem relevo. 10, né? Então, 4. Então, vamos lá. Mais 10, dá 14. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. O 14 aqui, ó, o 14º aqui foi um pontinho com relevo, tá bom? Os próximos pontos, que serão 8 também, quando eu fizer a redução, eles serão 8, eles também serão trabalhados com ponto alto igual lá no início, ó. No início foi ponto alto, aqui foram 14 pontos baixos, agora começo novamente ponto alto, começando pelo primeiro, que é sem relevo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o 8º ponto, que é um ponto agora em relevo, que pega os últimos 2 aqui, ó. Esses 2 aqui eu não tenho que fazer redução. Então, ó, com a redução aqui, eu acabo de fazer o ponto número 8, tá? E agora, depois do marcador, deixa eu tirar o marcador aqui. Eu já começo a fazer, já faço a outra redução. Então, esse foi relevo, eu faço uma redução, um ponto sem relevo, pegando em 2 bases. E eu vou contar novamente 8 pontos. Então, esse já é o primeiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, começo a trabalhar ponto baixo, 14 pontos baixos. Então, o próximo é um ponto sem relevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. E agora, pontos altos, 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí faltam 2 pontos aqui, porque justamente eles serão reduzidos para 1, né? Que é o 8º ponto. Então, que é o ponto alto em relevo. Pego as 2 e faço o ponto número 8. Fecho a carreira aqui, porque esse foi o último ponto, né? Fecho a carreirinha, terminei. Essa carreira agora, ela tem, portanto, 60 pontos. 60 pontos, não vou fazer mais reduções, vou fazer mais uma carreira, só que agora sem nenhuma redução, apenas seguindo os pontos aqui. Começo com um ponto em relevo. O próximo é sem relevo, eu vou fazer 10 pontos. Agora, a divisão entre ponto alto e ponto baixo vai ser 10, bem mais fácil de contar. 10, 10 e 10. Então, eu começo fazendo 10 pontos altos. Então, aqui tem 8 pontos, aí eu vou fazer o ponto 9, que é pegando em relevo, e ele já tá pegando lá no pontinho baixo, ó, 9. E novamente um pontinho aqui pegando no ponto baixo, 10. Aí agora eu vou fazer uma sequência de 10 pontos baixos. Só que agora, se a gente for pegar eles assim, como eles se apresentam, pegar ele no relevo e fora do relevo, dá uma confusãozinha aqui e fica difícil contar. Então, é mais fácil agora fazer 10 pontos baixos assim, ó. Assim, todos sem relevo. 1,
2, 3, 4, 5, 9, 10. 10 pontos baixinhos, tá? Agora o próximo, eu vou trabalhar agora os próximos 10 pontos em ponto alto. Então, eu fiz aqui, ó, o ponto número 10. Aqui eu já tenho um ponto em relevo, então aqui vai ser um ponto sem relevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, um relevo e um sem relevo. 7, 8, 9 e finalmente 10. Pronto. Eu já fiz a metade aqui. Agora eu vou fazer o outro lado, é a mesma coisa. 10 pontos altos, ó, na forma como eles se apresentam, tá? 1, 2, 3, 9, olha, 10 pontos. Então, agora eu vou fazer 10 pontinhos baixos. Então, na carreira anterior, a gente trabalhou 14. Dessa vez, a gente tá fazendo só 10, tá? E também, na carreira anterior, a gente trabalhou em relevo. E agora, a gente tá trabalhando apenas assim, ó, sem relevo. E a partir de agora, ó, fiz os 10 pontos. Agora, serão 10 pontos altos. E eu finalizo a carreira com um ponto baixíssimo. E dou uma olhada. Olha o efeito que faz. Ele dá uma inclinadinha aqui. E é dessa forma que precisa ficar, com esse formato, essa inclinação dos dois lados. E agora, para finalizar tudo, eu vou fazer um ponto baixíssimo em cada ponto desse aqui, ó. Chegando aqui, é o último ponto. Aí, eu puxo a laçada e corto o fio. E para fazer a finalização da carreira, eu vou unir esse último ponto ao primeiro. Fazendo assim, ó. O primeiro ponto aqui, ó, tá vendo? Tem a sequência de... Aqui tem a sequência de pontos baixíssimos. Esse aqui foi o primeiro. Eu passo a agulha assim, atrás desse ponto, e levo o fio pra cima. Passei o fio por trás do ponto. Olha o fio aqui. Aí, eu preciso voltar o fio. Voltar exatamente de onde ele saiu. Ele está saindo desse ponto. Olha o fio saindo aqui, ó. Esse é o último ponto. Foi daqui que ele saiu. Então, é aqui que ele tem que retornar. Eu vou inserir a agulha no meio desse ponto e puxar. Fazendo mais um pontinho aqui. Aí, a gente ajusta e olha como fica quando a gente olha. Fica uma sequência, não sabe onde começou e onde terminou a carreira. E é isso que é o interessante. Agora, eu pego o fio e jogo aqui pro lado do avesso. E vou levar esse fio um pouquinho para baixo aqui, escondendo entre os pontos. Olha se não tá aparecendo no lado direito, tá? Não, conferiu que ele não está aparecendo, eu vou amarrar o fio. Passo ele aqui por mais um pontinho, aí eu vou desfiar o fio. Põe a agulha aqui no meio, desfia o fio. Ele ficou alguns fios para um lado, alguns fios para o outro. Vou passar por uma argolinha aqui, ó. Pega um ponto qualquer e passa somente um dos lados do fio. Passou somente um dos lados do fio, então agora eu vou amarrar. Dá um nozinho. Outro. O primeiro nozinho não aperta, o segundo já pode apertar. E por segurança, um terceiro nó.
E já pode cortar bem rente aqui, ele não vai desmanchar. Agora eu vou fazer o cordão. Para fazer o cordão, a gente começa com uma correntinha, vai fazendo correntinhas até atingir o tamanho de alça que se queira. Eu fiz 30 correntinhas. Quando fizer o ponto baixo, ela vai diminuir de tamanho. Aqui está dando exatamente 20 centímetros. Vou fazer pontos baixíssimos nessa correntinha. Pulo a primeira. E a partir da segunda eu faço ponto baixíssimos, pegando a alça do avesso, que é essa alça que fica aqui, ó, atrás da correntinha. Então, eu faço um ponto baixíssimo em cada uma. Olha. Fica assim. Então, a correntinha tá aqui, eu estou fazendo o ponto baixíssimo nessa alça, essa terceira alça da correntinha que fica aqui atrás, que seria o avesso da correntinha. E faço um ponto baixo em cada correntinha. Terminei. E agora está medindo 18 centímetros. Diminuiu apenas 2 centímetros, né? Eu vou cortar o fio. Para fechar o cordão, eu vou inserir a agulha aqui na pontinha. E puxar um dos fios. Apenas um. E amarrar. Um nó, dois nozinhos. Olha, agora a gente vai fixar aqui na ponta da meia. Mais ou menos aqui um dedo aqui, passo no ponto, passo o fio, uma das pontas do fio. E amarra com o nó. Mais um, para ficar firme. 2 nós. Com uma agulha sem ponta, uma agulha de ponta arredondada, passo o fio pela agulha e vou costurando aqui, ó, fixando esse fio assim, ó. Pego um pontinho da meia, um pontinho da alça. Mais um pontinho da meia, um pontinho da alça. Pronto, 2 pontinhos que a gente fixa aqui já faz muita diferença. E joga esse fio lá pra baixo. E vou fazer a mesma coisa agora com a outra ponta de fio. Agora, do outro lado, eu fixei a pontinha de lá, agora que vem com a ponta de cá. Passo por um fio da meia e um fio, uma laçada do cordão. Passa de novo por um fiozinho da meia, passa de novo pelo cordão. E depois desce. Venho aqui pra baixo com esse fio. Verifica se ficou bem firme, ó. Tá firme. Ele tá bem distribuidinho. Assim distribui o peso e não fica repuxando a peça. Não vai ficar repuxando, ele vai ficar bem firme. Agora é só amarrar.
Para amarrar é necessário passar em um dos fios, ó, eu pego uma das pontas, só uma delas, uma das pontas, passa por um fio e amarra. Um nozinho sem apertar, outro nó, aí já pode apertar um pouco mais, e um terceiro, e aí aperta bem para ficar bem firme. Agora é só cortar bem rente, tomando cuidado para não cortar o nó e desmanchar. E vamos esconder o nozinho aqui entre os pontos, para que ele não fique aparecendo. Pronto. Já tá colocada aqui a alça. A peça está branquinha, uma cor só, tá faltando um pouquinho de cor e de alegria. Pode usar um laço pronto. Eu tinha um laço pronto, mas eu desmanchei para mostrar como se faz. Vou tirar a meia aqui. Com uma fita, essa fita ela é uma fita durinha, ela é engomada, bem engomadinha. Vai cortar um fio, olha, esse aqui, vai cortar uma parte dessa fita, aqui tem 30 centímetros, ó, essa aqui tem 30 centímetros. Ela foi cortada retinha. Essa daqui foi cortada enviesado, ó, tem 24 centímetros ali em cima e aqui 21. É só dobrar a fita assim, ó, e corta desse jeito, enviesado. Aí a gente vai montar o laço. Essa fita que foi cortada com pontas retas, a gente dobra em 3, ó. Dobrei aqui, tá vendo? Você vai dobrar aqui, ela tem 30 centímetros, e a frente dela aqui está com 14, ó. 14 centímetros aqui na frente. O restante a gente dobra e deixa pra trás. Esse fio aqui que tá enviesado, marca aqui, ó, mais ou menos o meio dele, ó. E aqui no meio dele, a gente vai fazer assim, ó. Juntar, tá vendo? Ó, faz isso. A minha já tá marcada, já tinha marcação, mas é fácil de fazer, ó. Pra ficar mais fácil, você pode, ó, dobra assim no meinho e volta. Uma ponta aqui e outra ponta aqui, ó. Se isso facilitar, porque ela precisa fazer esse formato. Esse aqui. E aqui é a mesma coisa, tá? Então, você pode, ó, dobra no meio e volta um pouquinho. Faz assim, se for mais fácil. E vinca. Pode ir fazer um vinco, apertar bastante, fazer o vinco. O que importa é que esse laço aqui, ó, fique assim. Esse outro também venha assim, dobrado. E encoste aqui. E tudo isso fique junto aqui, ó. Tanto a parte desse laço quanto a parte de baixo, ó, fica tudo juntinho aqui. E nessa parte onde ele tá juntinho, eu vou passar um fio dourado. Pode ser uma fita, pode ser o que você tiver. Eu tenho fio dourado, eu vou passar o fio. E vou dar algumas voltas aqui. Quanto mais retinho, mais uniforme fizer essas voltinhas, mais bonitinho fica. Faz algumas voltas aqui pra ficar bem firme. E de maneira bem uniforme. Aqui atrás eu vou amarrar. Amarra bem firme. Agora vamos ajeitar o laço, não é? Ó, abre aqui bem, abre aqui também. Ajeita bem, deixa ele bem harmonioso. Esse laço de fita, eu vou colocar aqui. Coloca o fio na agulha e, mais ou menos aqui na altura que quer ficar, vai jogar com a agulha pro avesso da meia. E a mesma coisa com esse aqui. Ó, aqui dentro tá assim. Põe na agulha, passa aqui por baixo, ó, na direção onde tá o outro fio.
vem pra frente, passa mais uma vez aqui pelo laço, ó, passa aqui por cima do laço mais uma vez e leva pra dentro. Com esse aqui eu faço a mesma coisa, com outro fio, passa na agulha, vai para o direito, passa mais uma vez pelo laço e passa para trás. Ajusta bastante aqui, ajusta e amarra. Um nó, dois, três nós. E olha se ficou bem acertadinha. E ajeita. Ajeita o laço. Na aula original, eu gravei a palavra buddy, que é companheiro. Lógico que você pode adaptar e colocar aqui o nome do seu pet. É só adaptar as letrinhas. Eu vou te ensinar como bordar e você faz a letra que você quiser. Aqui em cima eu vou fazer um bordado com 5 letras. E eu começo marcando a área de espaço, a área limite para o tamanho desse bordado. Então, com uma agulha e uma linha colorida, que contraste com a cor branca, eu venho fazendo assim, uma linha aqui. Eu passo pelos pontos em relevo, ó, tá vendo o ponto em relevo? Eu passo a agulha por esses pontos em relevo, sempre aqui na mesma altura. E vou deixando um traço, uma linha que marca até onde o bordado pode ir. A mesma coisa aqui na lateral. Eu deixo delimitado. O espaço tem 16 centímetros de comprimento e a metade é aqui, exatamente 8 centímetros para cada lado. Aqui ficou definido o meio. Eu tenho que fazer 5 letras. A letra do meio é a letra D. Então, eu vou fazer o D baseado aqui, ó, nessa divisão. E aí, então, eu vou distribuir as outras letras ao redor dessa letra D, tá bom? É assim que a gente trabalha. Antes de começar a fazer o bordado, eu vou marcar as letras fazendo um gabarito. Eu venho com agulha e linha e faço um desenho, um esboço de cada letra para facilitar. E eu sempre começo pela letra central. Fazendo primeiro a letra do meio, eu consigo ter melhor direcionamento de espaço para depois distribuir as outras letras. Depois de bordar as letras, é só remover esse fio e ficar com uma peça limpa. É melhor do que tentar marcar com uma caneta e manchar a peça. Para fazer o bordado, eu vou usar esse fio dourado e eu peguei uma agulha um pouquinho mais fina. Eu estava trabalhando com agulha de 3,5 mm. Para fazer o bordado, eu peguei uma agulha de 3 mm, um pouco mais fina, porque fica mais fácil para conduzir os pontos. Então, é uma dica. Eu prefiro fazer sempre da última letra para lá, porque a minha mão se encaixa melhor aqui no espaço para bordar. Então, eu dou essa dica, talvez facilite para quem for fazer. Antes de começar a bordar, eu vou separar aqui aproximadamente uns 70 centímetros de fio, que tem mais ou menos 70 centímetros. Eu deixo esse fio aqui, essa ponta, porque eu vou precisar dela para travar as letras. E conforme eu fizer o bordado, vai dar para entender. Eu vou começar a fazer esse Y, eu venho com a agulha aqui, ó, na pontinha, no pezinho da letra, trago o fio pra frente, olha,
Trouxe o fio para frente, vou ajeitar da melhor maneira possível aqui para eu trabalhar. E vou começar a introduzir a agulha sempre aqui, ó, um pouquinho para frente. A cada carreira, ó, vai ficando esses buraquinhos aqui. Então, eu vou usando esses furinhos, esses buraquinhos como parâmetro para fazer a inclinação do Y. E aí, tem que ter o cuidado de trabalhar com o fio que vem do novelo. E não com esse fio curto que eu deixei aqui, ó. Esse fio que eu deixei aqui, esse fio fica aqui em espera. E o fio do novelo é o que eu vou usar aqui para trabalhar. Então, aqui do lado do avesso, eu laço o fio na agulha e puxo. Subo mais um pouquinho aqui, laço o fio na agulha e puxo. E é esse movimento. Laço o fio aqui atrás na agulha e puxa a laçada. Procura ir acompanhando a linha. O último ponto eu não faço, eu puxo a laçada, olha, e direciono o fio pro lado do avesso. Terminando esse traço da letra, o fio precisa ficar do lado do avesso. Então, a melhor maneira de fazer isso é erguer a laçada, direcionar a agulha um pouquinho para cima, aonde realmente deveria terminar o ponto, e puxar essa laçada para o lado do avesso. E lá eu vou travar a laçada para ela não se soltar. Levei o fio lá pro avesso, olha, já tá feito o traço do Y. Aqui, no lado do avesso, eu vou ajustar a laçada, ó, pra ficar menor, sem apertar. E aí, eu vou pegar o fio, aquele fio que eu deixei sobrando. Sabe aquela ponta de fio que deixou 70 centímetros? Eu vou passar este fio pela laçada, ó. Passo por dentro da laçada e puxo. É por isso que esse fio fica aqui, ó. E agora eu ajusto a laçada sem puxar. Não puxo nem a laçada e nem o fio de espera. Eu apenas ajusto, não pode puxar com força. Deixa esse fio em espera novamente. Viro para o lado direito, tá? E agora eu vou começar a fazer a outra perninha aqui do Y. Então, eu venho aqui, bem no cantinho aqui, pode inclusive passar por dentro da laçadinha, tá vendo o ponto aqui, ó? Pode passar aqui dentro, no centro dele. E busco o fio do novelo, não o fio de espera, o fio do novelo. Laço ele na agulha, trago aqui pra frente, pra começar a fazer a perninha. E vira do jeito que ficar mais confortável pra fazer os pontos. E agora, ó, falta só o último pontinho, né? Então, esse último pontinho eu levo a laçada pra dentro. Esse fio que eu usei pra marcar, eu já posso retirar. Então, olha, eu começo a puxar e vou retirando. Porque eu não preciso mais da marcação. Se ele estiver preso, é só cortar. Corta, que aí ele fica mais fácil de soltar. Ó. Então, esse fio já não é mais necessário. A primeira letra está pronta. Agora, eu vou aqui inserir a agulha nessa laçadinha que ficou aqui. Vou pegar aquele fio, aqueles 70 centímetros de fio que estavam sobrando, ó. Passar pela laçada. E ajustar um pouquinho, tanto a laçada quanto o fio, ajusta, nada de apertar, tá? Deixa assim. Agora eu posso começar a outra letra sem precisar cortar o fio, porque a laçada ficou travada com aquele fio que estava em espera. Essa é a importância de ter aquele fio em excesso no início do trabalho. Então, eu já vou direto para a letra D, sem precisar ficar cortando o fio cada vez que eu encerro uma letra.
Começar a fazer a letra D e bordar para cima é sempre mais fácil do que bordar para baixo. Então, para fazer a letra D, a linha reta é a parte mais fácil de fazer e a curva é o que dá um pouquinho mais de trabalho. Então, eu prefiro começar pela curva, porque aí eu vou fazendo a curva subindo os pontos, que é mais fácil. Então, eu pego o fio do novelo, tá? É o fio do novelo, laça e traz. Olha como é que ele fica. Tava lá em cima. Ele estava aqui em cima, que é onde eu terminei o Y. Ele desce, vem pra cá. Começar a fazer a curva. Coloque a peça da maneira que ficar mais fácil. E vamos fazendo os pontinhos pequenininhos. No último ponto, a gente ergue bem a laçada e leva o ponto para o lado do avesso. Olha. A laçada fica aqui embaixo, do lado do avesso. Duas letras prontas. A próxima letra é a letra D. Então, antes de começar a letra D, eu vou fazer aquele mesmo procedimento, que é passar esse fio aqui em espera pela laçada. Tá vendo? Passei ele pela laçada. E ajusto tanto a laçada, tanto os dois fios, eu dou uma leve puxadinha, bem leve mesmo. Não pode puxar com força. E aí, eu vou trazer novamente aqui a linha para a pontinha aqui do D, aqui embaixo. Porque eu prefiro fazer primeiro a curva. Vou pegar o fio do novelo, o fio que vem do novelo, laçar na agulha e começar a fazer a curva. Coloca a peça de maneira que ficar mais confortável e começa a fazer os pontinhos da curva. E vai fazer exatamente do mesmo jeito que eu já fiz o outro aqui. Só repetir. Pode tirar o marcador. Posso tirar o fio. Só fazer a linha reta agora. O último pontinho eu tenho que levar pro avesso. E aqui no avesso, eu vou pegar o fio de espera e passar por essa laçada. Ajustar as pontas. Agora, vou fazer a letra U e é sempre mais fácil fazer no sentido horário. Portanto, eu vou pegar aqui, ó, no topo e vou começar por aqui. Coloco na posição mais confortável.
O último ponto vai pro avesso. Leva a laçada pro avesso. Hora de travar a laçada com aquele fiozinho de espera. E ajustar. Agora a letra B, já coloquei aqui a agulha embaixo, no pezinho da letra, para trabalhar em sentido horário, que fica mais fácil. Separo direitinho aqui o fio do novelo e começo a puxar os pontos. Leva a última laçada pro lado do avesso. Agora não tem mais letras, essa foi a última, então já pode cortar o fio, arrematar. Dá uma conferida para ver se todas as letras estão em ordem, se não precisa nenhum ajuste e remove essa marcação. Esse fio que a gente deixou aqui marcando o espaço livre para bordar, agora pode ser removido. E o trabalho está concluído. Com certeza vai enfeitar muito a sua casa neste Natal.